Christopher Barrios Jr. nasceu em 2 de janeiro de 2001, filho de sua mãe, Latrina Keith, e de seu pai, Christopher Michael Barrios Sr. Também conhecido como Mike, ele era um garotinho feliz, tímido e compassivo, que amava super-heróis, especialmente o Batman e o Superman. Christopher costumava correr pelo parque de trailers onde morava, fingindo ser um super-herói. Ele também amava gatos, jogar beisebol, o desenho Ben 10 e brincar com seus muitos irmãos. A mãe de Christopher estava cumprindo pena na prisão. Então, o garotinho morava com seu pai, a namorada do pai e seu meio-irmão, em um trailer que ficava na Horseshoe Lane, no canal Mobile Home Park, em Brunswick, Geórgia. A casa ficava poucas propriedades abaixo da dos avós de Cristóvão, o que ajudava muito o pai dele, que trabalhava quase todos os dias. A avó de Cristóvão, Sue Rodrigues, esperava por ele quando ele descia do ônibus escolar. Depois, ela cuidava dele até a hora em que o pai dele chegava do trabalho. Então, em 8 de março de 2007, por volta das 14h45, Cristóvão desceu do ônibus como de costume e caminhou em direção à casa da avó dele. Ele então brincou lá por cerca de meia hora antes de voltar para casa por volta das 15h30. Uma vizinha viu o garotinho brincando na varanda com alguns bonecos de ação. Mais tarde, por volta das 18h, a mesma vizinha viu Cristóvão brincando com brinquedos em um quintal no fim da rua. Logo após, a madrasta de Cristóvão notou que ele não estava mais na casa da avó e começou a procurá-lo. Após quase 30 minutos sem encontrá-lo, ela ligou para o pai do menino no trabalho e contou a situação. O pai de Cristóvão correu para casa e eles procuraram pelo parque de trailers, com cerca de 2,4 quilômetros de raio, mas não acharam o menino de 6 anos. Temiam o pior, pois Cristóvão tinha medo do escuro. E ele era uma criança bastante tímida, então não teria simplesmente saído sozinho. Nesse momento, por volta das 20h15, Mike ligou para a polícia e relatou o desaparecimento do filho. Logo, o parque de trailers estava cheio de autoridades e moradores, todos procurando por Cristóvão. Cães farejadores rastrearam o cheiro do menino do balanço, onde foi visto por outra criança, até um pier de madeira próximo ao canal. Mas foi ali que eles perderam o rastro dele. Seja pela densidade da floresta ou pelos canais turvos, os voluntários que procuram o pequeno Christopher Barrio, de 6 anos, dizem que desistir não faz parte do vocabulário deles. Carolyn Nebb procura junto com seu filho John pela primeira vez. Eu tenho 8 netinhos e se algo assim acontecesse comigo, eu gostaria que as pessoas me ajudassem. Com o fim das horas de luz, já fazemos planos para Morning Ride e para voltar cedo no próximo ano. Esta pequena comunidade não está desistindo. Desta vez não é Jacksonville, não é Savannah, somos nós, e agora é a nossa vez de nos unirmos e fazermos algo. Após 4 dias cobrindo 5 milhas quadradas, a polícia acredita que Christopher não se perdeu, mas foi levado. Mesmo que as pistas sejam escassas, isso não desanimou a comunidade de continuar procurando, apesar das emoções que agora são muito intensas. Ele é só um bebê, ele é só um bebezinho, e eu tenho 8 desses bebezinhos todos com menos de 11 anos. Queremos encontrá-lo, estamos esperando e rezando para que esteja bem e possamos trazê-lo para casa. O pai de Christopher, Mike, fez um apelo público, dizendo: "Quem estiver com meu filho, quero que saiba que eu amo meu filho, sinto falta dele e quero que ele volte para casa." Não demorou muito até que a polícia anunciasse que acreditava que Christopher havia sido sequestrado e um alerta Levi foi emitido. Esse alerta é o equivalente ao Amber Alert nos Estados Unidos. Eles passaram a investigar os criminosos sexuais da região, iniciando uma apuração mais detalhada. Um homem chamado George Edenfield morava com seus pais, David e Peggy Edenfield, em um trailer que ficava bem em frente à casa da avó de Christopher. George estava morando lá há apenas cerca de 6 meses naquela época, mas já tinha a reputação de deixar os outros moradores bastante desconfortáveis. George era um infrator registrado que havia sido condenado em 1997 depois de esfregar seu corpo, ainda vestido, em 2 meninos pequenos. Muitos moradores do parque de trailers avisaram seus filhos para evitá-lo, mas ele era tão ousado que apenas sentava e observava as crianças brincando. Recentemente, Cristóvão até disse à avó que George era legal. Ao ouvir isso, Sue imediatamente instruiu seu neto a ficar longe dele e a ficar longe da casa dele porque ele era um homem mau.
George estava em liberdade condicional, pois 3 dias antes do sumiço de Cristóvão, foi condenado a 10 anos de condicional por violar termos de sua conduta como infrator. Isso ocorreu após ele ser flagrado morando a menos de 300 metros de um parquinho. Mas ele não era o único em sua família com quem as pessoas precisavam se preocupar, porque seu pai, Davi, também era um infrator registrado. Em 1994, ele se declarou culpado de abusar sexualmente de sua própria filha com deficiência mental. E mesmo que a mãe de George, Peg, esposa de Davi, nunca tenha sido condenada por esse crime, dizia-se que havia muita suspeita de que ela também havia participado. A polícia passou a focar na família Edenfield, após encontrar um sabre de luz de brinquedo no jardim da frente deles. Logo depois, Cristóvão desapareceu e depois foi confirmado que o brinquedo pertencia ao menino. A família parecia ainda mais suspeita porque, enquanto vizinhos e autoridades buscavam Cristóvão, os Edenfield permaneceram no trailer. No entanto, eles ficaram o tempo todo espiando pelas cortinas e observando enquanto todos procuravam por Cristóvão. Ao notar esse comportamento incomum, um policial foi até a porta dos Edenfield e bateu. Peg atendeu, e a família, junto com o amigo deles, Donald Dale, que também estava dentro da residência, foi convidada a sair para falar com as autoridades. Estranhamente, quando os policiais começaram a questionar George, Peg continuava respondendo por ele, então o detetive decidiu chamá-lo para conversar em particular. Foi então que George revelou que Christopher estava morto. Ele disse que, enquanto via o garotinho descer do ônibus escolar naquele dia, o diabo lhe disse que ele precisava matá-lo. Então, ele atraiu Christopher para seu trailer com a promessa de que jogariam videogame juntos. Depois, ele abusou e o matou. No entanto, a história de George continuava mudando. Em um momento, ele dizia que Christopher ainda estava vivo, no outro, dizia que ele estava morto. Mas ele se recusou a dizer onde ele estava, afirmando que tinha muito medo de ir para a prisão. A mãe de George, Peg, seria presa no mesmo dia. E a história dela era que ela tinha chegado em casa e entrado no quarto do filho, encontrando-o jogando videogame com Christopher. Ela disse para George que o menino precisava ir para casa, mas acabou cedendo e dizendo que ele poderia ficar desde que a porta do quarto permanecesse aberta. No entanto, quando ela olhou de novo lá dentro algum tempo depois, encontrou George abusando de Christopher. Depois, ela o viu estrangulando-o até a morte. George lavou o pescoço do menino com sabão e água para eliminar impressões digitais. Não demorou muito para que a história de Peg começasse a mudar, e ela passou a afirmar que seu marido David também teve algo a ver com a morte de Christopher. Depois que o mataram, o corpo de Christopher foi colocado em um saco de lixo preto, e o amigo com deficiência mental dos Edenfield, Donald Dale, depois se desfez dele. Em uma área densamente arborizada perto do aeroporto de Brunswick, os 3 membros da família foram acusados de ocultação de cadáver, obstrução de um oficial e de prestar declarações falsas. A polícia então foi até o aeroporto de Brunswick em 15 de março de 2007. E lá, a poucos quilômetros de onde Cristóvão sumiu, avistaram um saco de lixo preto sob arbustos, a cerca de 4,5 metros da estrada. Quando as autoridades se aproximaram, sentiram o cheiro de decomposição e dentro do saco estava o corpo de Cristóvão. Por um tempo, Davi negou ter qualquer envolvimento com a morte do menino, mas eventualmente a verdade viria à tona. De acordo com ele chegou em casa e encontrou sua esposa e seu filho George sozinhos com Cristóvão. Ele e George então abusaram do menino e o forçaram a fazer sexo oral enquanto Peg assistia e se masturbava. Isso durou mais de 2 horas. Depois, Cristóvão ameaçou contar ao pai, então George anunciou que precisavam matá-lo e em seguida começou a estrangulá-lo. Enquanto ele fazia isso, Davi decidiu que queria participar e colocou as mãos sobre as de George, estrangulando o menino também. De acordo com Davi, Cristóvão estava chorando, não gritando, apenas assustado. Ele dizia, não, pare, 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 enquanto George colocava as mãos em seu pescoço e o sufocava. Acho que foi só instinto, eu só queria saber como era sufocar alguém. Os 3 membros da família então continuaram a se satisfazer sexualmente porque, segundo Davi, ficavam excitados com o fato de Cristóvão estar morto. Depois, ligaram para Donaldo e o convenceram a ajudar a se livrar do corpo. A autópsia de Cristóvão confirmou os relatos, revelando que ele foi asfixiado. Ele também tinha ferimentos extensos na garganta, genitais e pernas. Havia até uma marca de mordida humana em suas costas. Além disso, havia saliva em suas costas e genitais.
e vestígios de sêmen no saco de lixo preto no qual ele havia sido colocado. Todos os 3 membros da família Edenfield seriam acusados de assassinato, abuso infantil, aliciamento de menor para fins indecentes e cárcere privado. Os promotores anunciaram que iriam buscar a pena de morte para todos eles. Mais tarde, a mãe de Cristóvão disse o seguinte: Cristóvão era a luz. Todo mundo, sabe? Ele fazia você sorrir só de estar perto dele. Isso já era suficiente. Ele era maravilhoso, nunca faria mal a ninguém. Não entendo por que fizeram isso. Era só uma criança. O que é justiça para você? Justiça, para mim, é vê-los receber o que merecem, a morte. O amigo deles, Donald, que também foi preso, foi acusado de ocultação de cadáver e adulteração de provas. Donald. Dale teria sido atraído para a casa dos Edenfield naquela noite. Christopher desapareceu depois de receber um telefonema deles às 8h30 sob o falso pretexto de jogar videogame. No entanto, quando ele chegou à casa deles por volta das 21h, eles o coagiram a ajudar a se livrar do corpo do garoto, já que ele não havia participado do assassinato de Christopher. Donald pediu um acordo ao juiz, dizendo que tinha capacidade mental diminuída e que se declararia culpado por dar declarações falsas. O advogado dele argumentou que ele havia sido manipulado pelos Edenfields e disse que ele mentiu para a polícia apenas porque estava assustado e confuso. No fim, o acordo de Donald foi aceito e ele recebeu 5 anos em instituição estadual para pessoas com deficiência mental, seguido de liberdade condicional. Mais ou menos na mesma época, Peggy também fez um acordo para evitar a pena de morte. Em troca, ela teria que testemunhar contra o marido e o filho. Mais tarde, ela receberia uma sentença de 60 anos de prisão. David Edenfield foi a julgamento em setembro de 2009 e ele foi considerado culpado pelas acusações e condenado à morte em 2010. George Edenfield foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Isso foi baseado em várias avaliações psicológicas, além de registros escolares e de serviços sociais que datam de 1980, os quais classificaram George como portador de deficiência mental. Ele então foi enviado para uma instituição do Departamento de Saúde Mental e Deficiências da Geórgia. Quase um ano após a morte de Christopher, sua mãe, Latrina, processou por negligência a proprietária do parque de trailers onde ele morava, Sharon O'Quinn. De acordo com a mãe, Sharon alugou casas conscientemente para um condenado, colocando crianças como a dela em perigo. Ela também afirmou que Sharon havia recebido várias reclamações sobre George no passado, mas não fez nada. Latrina também processou uma assistente social do Departamento de Serviços para Crianças e Famílias da Geórgia, alegando que a profissional não protegeu Christopher ao colocá-lo sob a custódia do pai, já que o pai dele era, na verdade, um condenado também. O funeral de Christopher Barrios foi realizado em 22 de março de 2007, onde cerca de 400 pessoas lotaram a funerária Ito Miller e Filhos para se despedirem do menino de 6 anos. Obrigada por ouvir a história de Christopher hoje. O que os Edenfields fizeram com esse pobre menino é algo que me faz perder a fé na humanidade. É inacreditável saber que existem famílias inteiras de pessoas más e vis como eles por aí no mundo. O que você acha desse caso? Sou advogada há muito tempo e juíza já há um bom tempo também. E não me lembro de um caso tão monstruoso quanto este. O que aconteceu em 25 de outubro de 2023. O que tirou a vida de Príncipe McCree, diga o nome dele, Príncipe McCree, tirou seu futuro, seu amor e seu vínculo com os familiares é imperdoável. Príncipe Rashawn McCree nasceu em 23 de dezembro de 2017, filho de sua mãe, Jordan Barger, e de seu pai, Darren McCree, em Milwaukee, Wisconsin. Ele era um garotinho doce, alegre, bagunceiro e sempre feliz. Príncipe adorava jogar videogame e amava super-heróis, especialmente o Homem-Aranha. Príncipe também tinha 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. Na manhã de 25 de outubro de 2023, Príncipe estava programado para ir à escola. Porém, ele acordou mal, com dor de garganta, e sua mãe resolveu mantê-lo em casa. Logo depois, Príncipe pegou o celular da mãe emprestado. Ela lhe entregou e voltou a dormir por volta das 9 horas. Como a bateria estava acabando, Príncipe devolveu o aparelho.
Em seguida, disse para ela que iria para o porão da residência onde moravam para jogar videogame, algo que ele fazia frequentemente com o vizinho desempregado de 27 anos, David Pitera. Agora, a configuração das pessoas que moravam nessa casa é um pouco complicada. A família de Príncipe alugava o sótão, assim como parte do segundo andar da casa. Já o proprietário da casa, que era um amigo de longa data da família, ocupava a outra metade do segundo andar, além do térreo da residência. Junto com seus 2 filhos adolescentes, também morava no porão o David, de 27 anos, que não tinha nenhum parentesco com eles. A mãe do príncipe voltou a dormir, achando que ele estava no porão jogando videogame com David. Quando acordou por volta da 1 da tarde, a mãe do príncipe pegou emprestado o carro do dono da casa e foi junto com o filho dele, Eric Mendoza, de 15 anos, buscar alguma comida. Quando eles voltaram, a mãe foi procurar o príncipe no porão, mas ele não estava lá. Então ela perguntou ao David se ele tinha visto o príncipe, já que ela achava que eles estavam jogando videogame juntos mais cedo. Mas ele afirmou que não tinha visto o menino o dia todo. Ela não fazia ideia de onde o filho estava. Ela começou a procurar pela casa, mas não o encontrou. Então saiu para procurar também, mas ainda assim não conseguiu encontrar o príncipe em lugar nenhum. Jordana chamou a polícia e registrou o desaparecimento do menino em sua casa em Milwaukee. Quando as autoridades chegaram, revistaram a casa, mas não encontraram o príncipe. Por isso, foi emitido um alerta local de criança desaparecida em situação crítica. A polícia de Milwaukee também solicitou que fosse emitido um alerta Amber. No entanto, o estado não o emitiu, decidindo que o caso não atendia aos critérios necessários. Como não havia informações sobre um possível suspeito ou sobre o carro que esse suspeito poderia estar dirigindo. Agora, quando uma detetive desceu até o porão da casa, ela percebeu o que parecia ser sangue no chão de cimento, perto de alguns tapetes. David Petura, o jovem de 27 anos com quem Prince teria jogado videogame mais cedo naquele dia, também estava no porão naquele momento. E ele imediatamente tentou mover os tapetes para cobrir as manchas. David então explicou ao policial que ele e o filho de 15 anos do dono da casa, Eric Mendoza, tinham apenas brincado de luta mais cedo e o sangue veio do nariz de Eric. Porém, no porão onde seria o quarto de David, o detetive notou o que parecia sangue em um edredom branco sobre uma cadeira. Além disso, havia algo que parecia sangue em um cobertor usado como divisória. Cães foram então chamados para a cena e um deles indicou o cheiro de decomposição humana. Vindo do final da escada, onde havia 3 moletons pendurados na parte de trás da porta, um desses moletons foi visto sendo usado por David em imagens de câmeras de segurança gravadas na área por volta das 14h daquele dia. Enquanto ele carregava um saco de lixo para fora, nas imagens, havia outro indivíduo andando com ele também. David também tinha uma grande quantidade de sangue na perna direita e, nesse momento, a polícia o prendeu por obstrução. Depois que David estava sob custódia policial, ele afirmou que não fazia ideia do que havia acontecido com o príncipe de 5 anos. De acordo com ele e Eric Mendoza, de 15 anos, tinham ido dar uma caminhada naquela tarde perto do Parque Jacobus, voltando para casa às 14 horas. No entanto, assim que a polícia informou a David que o GPS do seu celular contradizia isso, ele mudou sua versão. David então contou aos detetives que Eric Mendoza, de 15 anos, queria matar alguém já fazia algum tempo. Ele contou que o adolescente nunca gostou do menino de 5 anos e já havia falado em matá-lo antes. David então confessou que, logo depois que Prince desceu para o porão para jogar videogame com ele, Eric também se juntou a eles. Em um certo momento, David saiu da sala por algum motivo e, quando voltou, flagrou Eric. Estrangulando Prince no quarto do porão, ele sufocou o garotinho até que ele ficasse imóvel. Mas mesmo depois de flagrar essa cena, David não fez nada para impedir Eric em nenhum momento. Na verdade, ele acabou se juntando a ele. Acreditando que o menino estava morto, tanto Eric quanto David começaram a limpar a cena. Eles usaram uma fita adesiva preta grossa para amarrar as mãos e os pés dele. Segundo David, isso foi para facilitar colocá-lo no saco de lixo. Depois, colocaram panos na boca do menino e cobriram com fita adesiva. Isso foi para abafar os gritos dele, caso ele ainda estivesse vivo, o que de fato estava, porque logo depois, Prince recobrou a consciência. E quando Eric percebeu, ele disse para David: "Precisamos calá-lo." Então, David, de 27 anos, começou a socar o menino de 5 anos na tentativa de silenciá-lo.
Quando isso não o matou, Eric assumiu, pisoteando a cabeça dele várias vezes. Mas Prince ainda estava vivo, continuando a gemer, como David disse. Então ele pegou um haltere de 14 quilos e deixou cair na cabeça dele, acreditando que ele estava realmente morto. Desta vez, David e Eric continuaram com a limpeza e colocaram o menino em alguns sacos de lixo. Prince então começou a fazer barulho de novo, então eles pegaram alguns tacos de golfe e bateram na cabeça dele. Depois que eles levaram o corpo de Prince para fora nos sacos de lixo, o garotinho foi ouvido choramingando novamente. Em resposta, David deixou cair um bebedouro de concreto na cabeça de Prince 2 vezes. Depois, ele ficou em silêncio. O plano inicial era levar o corpo de Prince até uma tubulação de esgoto e jogá-lo lá. Mas depois de perceberem que ele era pesado demais, Eric e David decidiram carregá-lo até uma caçamba de lixo e descartaram o corpo dele lá. Quando os dois voltaram para casa, Eric supostamente usou sabão, água e um pano para limpar o sangue do chão do porão, de acordo com David. Ele não queria nada disso e amava aquele garoto, referindo-se a Príncipe. Ele também afirmou, porém, que seu primeiro instinto foi acobertar Eric. O homem de 27 anos chegou até a ajudar a procurar por Príncipe nas horas após seu desaparecimento. Agora, assim que a polícia recebeu essa informação de David, na manhã de 26 de outubro de 2023, por volta das 9 horas da manhã, o corpo de Príncipe foi encontrado em uma lixeira a cerca de 1 quilômetro da casa. O garotinho estava encolhido em posição fetal e amarrado com fita adesiva, e tinha ferimentos causados por trauma de força bruta, exatamente como David havia descrito. David Petura, de 27 anos, e Eric Mendoza, de 15 anos, foram ambos acusados de homicídio doloso em primeiro grau. E embora Eric tenha sido inicialmente acusado como menor de idade, depois ele foi acusado como adulto. Quando foi preso pela primeira vez, o adolescente negou ter feito algo para machucar Prince. Mas então, quando os detetives citaram as imagens das câmeras de segurança mostrando ele e David carregando o saco de lixo com o corpo de Prince pela rua, Eric disse com confiança para eles mostrarem a ele quando ele foi mostrado esse vídeo dele e David carregando o saco de lixo pela estrada. Eric afirmou que o saco de lixo continha apenas lixo e que ele não fazia ideia de onde Prince estava. No final, a detetive fez ele admitir que estrangulou o Prince de 5 anos. Eric também admitiu ter esfaqueado outras 3 pessoas sem causar morte apenas, 2 dias antes da morte do menino, de acordo com a jovem de 15 anos. No dia 23 de outubro, ele estava entediado e sentia uma energia reprimida dentro dele. Então, ele saiu para as ruas de Milwaukee e esfaqueou sua primeira vítima, um homem que estava no celular, pelas costas. Ele queria muito esfaquear alguém e sentiu uma adrenalina depois de fazer isso. No entanto, ele também disse que se sentiu mal após cometer o esfaqueamento. Mesmo assim, ele fez isso mais 2 vezes e matar Prince faz sentido. Nem Eric Mendoza nem Davi Petura tinham antecedentes criminais, e ninguém, ao que parecia, poderia ter previsto seus crimes hediondos. A polícia acabou recuperando uma faca borboleta de cabo preto na casa durante a busca, e Eric confirmou que essa era a faca que ele havia usado nos 3 incidentes separados de esfaqueamento. Outras 2 evidências também foram encontradas na cena. Um rolo vazio de fita adesiva e uma fita transparente de embalagem, que eram compatíveis com a fita usada para segurar os panos de amordaça na boca do príncipe. Em junho de 2024, David Petura fez um acordo judicial, declarando-se culpado da acusação de homicídio doloso em primeiro grau em troca de sua confissão. As demais acusações contra ele foram retiradas na audiência de sentença. David disse que nunca mereceria ser um homem livre novamente por seu papel na morte de Príncipe, e que se Wisconsin tivesse pena de morte, ele mereceria isso. Ele também disse: "Não podemos voltar no tempo, só podemos seguir em frente. Príncipe não pode. Mas eu posso, e isso não está certo." Eu concordo com o que o último disse sobre a pena de morte. É uma vergonha que não tenhamos isso aqui, porque, pelo meu envolvimento, sinto que a morte seria... Temos apenas prisão perpétua sem condicional, mas acho que deveria receber com condicional pelo meu envolvimento. E não só vai contra o que o Sr. Russell diz, mas... arrependimento e culpa. Eu tive muito tempo para pensar sobre tudo e isso não deveria ter acontecido, e se eu tivesse a chance de mudar, eu mudaria.
Mas não podemos voltar no tempo, não podemos mudar as coisas que já aconteceram. Tudo o que podemos fazer é seguir em frente, e Prince não pode mais fazer isso. Mas eu posso, e isso não é certo. Não acho que a família faria isso. Para ser honesto, estou surpreso que eles não tentaram vir para cima de mim totalmente. E pelo que eles fizeram, sabe? Isso é grande da parte deles. Não vou mentir, mas não há nenhuma possibilidade de eu conseguir liberdade condicional. Eu não acho que deveria. Eu não acho, mas também não acho que algum dia vou conseguir me perdoar. Eles mostram que são capazes de me perdoar, mas eu não conseguiria me perdoar nessa situação. Eu não conseguiria. A juíza concordou com a declaração dele e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A surra brutal e hedionda dessa criança de 5 anos, uma inocente, nunca deveria ter acontecido. Tudo o que ele queria era ser seu amigo. Tudo o que ele queria era brincar de Homem-Aranha, ser um super-herói, ler livros, fazer as coisas que crianças de 5 anos fazem, brincar no parquinho. De acordo com todos que testemunharam hoje, ele te via como um exemplo, como um irmão mais velho, e na casa dele, no lugar seguro dele. O que você fez? Mas Prince desceu para o porão e você e Eric tiraram a vida dele. Os familiares de Prince também falaram no tribunal e a mãe dele, Jordan Barger, disse isso. O filho dela parecia ter como missão fazer um novo amigo todos os dias. Ela continuou dizendo: "Meu bebê amava ele, e saber que tudo isso aconteceu, eu simplesmente não sei como ele pode sentar ali e dizer que amava meu filho." Stacey Jones, avó de Prince, também disse que David condenou a família a uma sentença de prisão perpétua, uma que os privou da chance de ver Prince crescer e se tornar um homem. Ela disse: "Estamos tristes, confusos, despedaçados e perdidos. Nos sentimos traídos porque confiávamos em David." Eric Mendoza ainda enfrenta várias acusações criminais, incluindo homicídio doloso em primeiro grau, ocultação de cadáver e abuso físico de uma criança resultando em morte. Um exame de competência foi solicitado para ele. Em abril de 2024, a Lei Prince foi sancionada, e isso amplia os alertas de pessoas desaparecidas para crianças em Wisconsin. Um novo alerta roxo agora inclui crianças desaparecidas com menos de 10 anos e crianças menores de 18 anos que se acredita serem incapazes de voltar para casa sem ajuda devido a uma deficiência. Transbordando de emoções, a família de Príncipe McCree se abraçou fortemente. O menino de 5 anos sempre quis ser um super-herói. A nova lei, que leva seu nome, busca salvar outras pessoas de tragédias. Mais uma maneira dele ser um herói. Darren McCree é o pai de Prince. Ele acredita que a Lei Prince, que amplia os critérios para emitir alertas de crianças desaparecidas, honra a vida do filho. O funeral de Prince foi realizado na terça-feira, 7 de novembro de 2023, na Igreja Discovery, em Oak Creek, Wisconsin. No obituário, a família escreveu um poema para o menino chamado Prince Tornou-se Perfeito. Diz assim: "Uma criação feita um pouco boa demais para a terra, uma luz que podia iluminar qualquer ambiente, um tesouro maior do que os olhos podiam ver. Um vislumbre do céu bem aqui na terra, um ser celestial em uma missão terrena, apenas de passagem em seu caminho. Para ser feito perfeito, para chamar nossa atenção, para ser nosso guia, para ser nossa joia que brilha tão intensamente, para iluminar nossos caminhos e nos mostrar a direção. Uma voz doce, um sorriso gentil, uma imagem marcada em nossos corações para sempre, porque o encontramos em sua busca pela perfeição. Então sorria, meu lindo bebê, porque Príncipe foi feito perfeito." Obrigada por ouvirem a história do Príncipe hoje. Não faz nenhum sentido para mim como uma pessoa de 27 anos entraria e veria uma garota de 15 anos atacando brutalmente uma criança e não faria nada, nada além de ajudar. Acho que David e Eric não eram irmãos nem parentes, eles simplesmente moravam na mesma casa. Então por que David, que era muito mais velho que Eric, não fez nada para impedi-lo? É muito estranho e simplesmente não faz sentido, o que me faz pensar que tem mais coisa nessa história. O que você acha?
Policiais do condado de Williamson atenderam a um distúrbio na Rockmill Loop, em Georgetown. Eles dizem que Daniel Logan, de 39 anos, invadiu uma casa à força e agrediu as duas vítimas com um taco de beisebol, sendo uma delas Jeremy. Bem-vinda ou bem-vindo de volta. Eu sou Cassie e este é Um Mundo Cruel. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora, porque eu estou sempre postando novos vídeos. E se você puder curtir este vídeo ou deixar um comentário para mim, eu ficaria muito agradecida. Isso realmente ajuda o vídeo com o algoritmo do YouTube. Então, a história que eu tenho para vocês hoje é sobre um garotinho que foi morto da maneira mais assustadora por um ato de violência aleatório. Provavelmente ninguém poderia ter feito nada para impedir isso. Esta é a história de Jeremy Tang Dias. Jeremy Emanuel Dias era um menino de 6 anos, gentil e amoroso, que nasceu de sua mãe, Eileen Tang, e de seu pai, Arturo, ou Art, Dias. Em 4 de fevereiro de 2017, Jeremy também tinha um irmão mais novo, que o admirava muito. Jeremy também era um garotinho muito ativo. Ele praticava jiu-jitsu, jogava futebol, adorava pintar e até tocava piano. O garotinho tinha acabado de receber sua faixa cinza no jiu-jitsu, uma conquista que o deixou muito orgulhoso. Diziam que Jeremy era amado por seus amigos, treinadores e professores. O menino de 6 anos, que também era muito inteligente, sabia jogar xadrez e falava chinês fluentemente. Ele também estava começando a estudar os caracteres chineses. Então Jeremy, junto com sua mãe, pai e irmãozinho, morava na Rockmill Loop, em Georgetown, Texas. E seus pais viviam lá desde 2014. Na noite de 10 de setembro de 2023, o pai de Jeremy, Art, ajudou seu filho a escovar os dentes. Então Jeremy pegou na mão do pai e o levou até seu quarto para que pudessem ler alguns livros antes de dormir. Depois dessas histórias para dormir, Art cobriu Jeremy na cama. Depois eles disseram, "Boa noite, eu te amo", e apagaram as luzes. Então, nas primeiras horas da manhã seguinte, por volta das 5 da manhã, um homem de repente arrombou a porta dos fundos da casa dos Dias. Era Daniel Logan, de 39 anos, que na verdade era vizinho da família. Daniel estava com um taco de beisebol na mão e, assim que entrou na casa, começou a subir as escadas em direção ao quarto de Jeremy. Então, ele começou a atacar o menino de 6 anos com o taco. Os pais de Jeremy foram acordados pelo barulho do vidro da porta se quebrando. E então ouviram vários sons de pancadas vindo do andar de baixo. Os dois correram até lá e acharam Daniel, ainda segurando o taco. Daniel então começou a atacar Art, que estava tentando proteger sua família. Por sorte, ele errou todas as vezes, e Art conseguiu desarmá-lo. Depois disso, o pai de Jeremy correu até o quarto do filho e o encontrou deitado em uma poça de sangue. O garotinho havia sido atingido na cabeça várias vezes. Os serviços de emergência foram chamados imediatamente. Os socorristas levaram Jeremy, de 6 anos, ao hospital, onde descobriram múltiplas fraturas no crânio e extenso inchaço cerebral. Jeremy estava em estado crítico, mas ainda vivo. O garotinho ficaria no hospital por semanas. E durante esse tempo, ele precisou fazer uma punção lombar, sofreu infecções e inchaço na garganta, e também precisou usar um traje para regular a temperatura, em alguns momentos. Uma página no GoFundMe foi criada para ajudar nas despesas médicas de Jeremy e arrecadou mais de $300 mil. O pai de Jeremy, Art, escreveu na arrecadação que seu filho queria ser o Homem de Ferro no Halloween, e agora ele estava lutando pela vida, assim como um super-herói. A comunidade não só doou para o GoFundMe de Jeremy, mas também se uniu em torno da família Dias, organizando uma arrecadação de fundos em Round Rock e vendendo pratos de churrasco. Em novembro, 2 meses após o ataque a Jeremy, ele estava começando a abrir os olhos e estava progredindo tanto que os médicos iam retirar o tubo de respiração. Mas então, justamente no dia anterior à retirada, o estado de Jeremy piorou repentinamente.
Ele teve uma neurotempestade particularmente grave, que é uma reação de estresse a uma lesão cerebral traumática, e nunca se recuperou disso. Durante uma neurotempestade, o corpo da pessoa se contrai, a temperatura aumenta e a frequência cardíaca da pessoa sobe. Após essa tempestade, Art encontrou seu filho deitado na cama do hospital, sem responder, e as tentativas de reanimação não tiveram sucesso. Depois de lutar por sua vida por mais de 2 meses, o pequeno Jeremias, de 6 anos, perdeu a batalha e faleceu em 14 de novembro de 2023. Ele estava provocando a mamãe no caminho de casa. Ele mal podia esperar para começar a semana e voltar para o jiu-jitsu. Amarra essa faixa. E a última coisa que eu disse para ele quando ele se cobriu foi: te vejo de manhã. Ele estava tão ansioso para dormir. Vi meu menino de 6 anos deitado ali com tudo aquilo. Ele foi atingido na parte de trás da cabeça, quebrou a parte de trás do crânio dele em pedaços. Agora só me dizem que vejo você. Ele não vai fazer as coisas sumirem conosco. E Darkas entrou na minha casa e levou minha vela. Ele nos deu 6 anos maravilhosos. Daniel Logan foi acusado de lesão corporal em criança e agressão agravada com arma letal. Ele ficou detido sob fiança de $650 mil. Após a autópsia de Jeremy, os resultados serão enviados ao grande júri, que decidirá se aumenta as acusações contra Daniel para homicídio qualificado. Daniel Logan não tinha antecedentes criminais no Texas. Agora, a polícia acredita que ele não tinha motivo para atacar o garoto. Eles acreditam que ele teve uma crise de saúde mental que o desestabilizou. Kristen, esposa de Daniel, contou à polícia que acordou com um barulho alto e batidas em 11 de setembro. Ela disse que não encontrou o marido e viu a porta dos fundos aberta. Ela então saiu pela porta e viu um buraco na cerca de madeira que eles compartilhavam com a família Dias. Então ela percebeu que a porta de vidro dos fundos da varanda da família Dias estava quebrada. Kristen também contou aos detetives que ouviu sua sogra, Cynthia, junto com a mãe de Jeremias, gritando de dentro da casa da família Dias. Então, ela viu Cynthia sair da casa. O rosto e a camisa dela estavam cobertos de sangue, e Cynthia gritava que Daniel estava lá dentro matando todo mundo e que ela precisava ligar para o 190. Cynthia, mãe de Daniel, contou aos detetives que viu o filho quebrar a porta de vidro da casa da família Dias. Mas não foi dito onde ela estava quando ele fez isso. De qualquer forma, depois disso, Cynthia viu Daniel subindo a escada da casa para o 2º andar. Ela então começou a correr atrás do filho, mas quando Cynthia chegou ao 2º andar, viu seu filho em um dos quartos. E o pequeno Jeremias estava caído no chão. Nesse momento, a mãe de Daniel contou aos detetives que implorou ao filho para parar, mas isso só piorou as coisas, porque então ele se virou e a acertou no rosto com um taco de beisebol. Cynthia acabou com um dente quebrado, lacerações no rosto e inchaço ao redor do olho esquerdo. Depois de atacar a mãe, Daniel desceu novamente as escadas, onde foi confrontado pelo pai de Jeremias. A questão é que a família Dias nunca teve nenhum problema com Jeremias ou com a família dele, que morava ao lado deles há cerca de 1 ano e meio. Segundo o pai de Jeremias, os Dias também nunca tiveram motivo para sentir medo de onde moravam. No fim de semana anterior, no domingo de manhã, ele e Jeremias estavam sentados do lado de fora e Daniel saiu, acenou para eles e cumprimentou. Não havia qualquer indicação do que estava por vir. Apenas alguns dias depois, o pai de Jeremias, Art, também disse que suspeita que Daniel teria continuado a atacar todos na casa se ele não o tivesse desarmado. Acredita-se que alguns dias antes do ataque, Daniel tenha feito um corte na cerca que separava sua casa da casa dos Dias. Esse corte destruiu uma videira que Jeremias e seu pai, Art, haviam plantado juntos na cerca. Daniel e sua esposa também já haviam elogiado essa videira antes, dizendo como ela estava crescendo rápido. Então, isso foi apenas um surto mental ou o ataque foi premeditado porque ele cortou a cerca alguns dias antes de atacar Jeremias? Embora eu ache que ele realmente não precisava passar pela cerca, ele provavelmente poderia simplesmente ter dado a volta e entrado na casa deles. Então, qual foi o motivo de cortar a cerca, eu não sei. O que você acha? Um julgamento foi marcado para Daniel em outubro de 2023, mas antes disso, ele foi considerado incompetente. Atualmente, ele está sendo tratado em um hospital psiquiátrico e passou por um programa de restauração patrocinado pelo Estado, o que significa que agora ele entende as acusações contra ele e os procedimentos legais.
Agora só falta uma testemunha especialista dar sua opinião sobre a sanidade dele. Na época do ataque de Jeremy, a mãe de Daniel também pediu às autoridades para permitir que ela visitasse o filho. Ela disse que ele não representa uma ameaça para ela porque ele não estava em si. No momento em que ele a atacou, ele tinha acabado de ter um surto psicótico grave, e antes disso, seu filho nunca tinha machucado ela. Um memorial público para Jeremy foi realizado em 9 de dezembro de 2023 na Igreja Presbiteriana de San Gabriel, em Georgetown, Texas. Bem, obrigada por ouvir a história de Jeremy hoje. Como Daniel não tinha nenhum histórico de violência, eu não acho que ele estava em seu juízo perfeito quando atacou Jeremy. Ainda não sabemos se ele tem algum histórico de saúde mental ou uso prévio de drogas que possa ter contribuído para o que aconteceu naquela noite. Mas ainda me pergunto por que ele fez um corte no buraco da cerca dias antes de atacar a família Dias. Isso foi apenas coincidência ou havia algum tipo de planejamento por trás disso? Então parece que Daniel provavelmente vai a julgamento em algum momento e, se eu tiver alguma atualização sobre esse caso, aviso vocês. Asifa Bano era uma menina de 8 anos que morava em Ktu, Índia. Ela foi criada por sua tia, Nassima Bibi, e seu tio, Muhammad Yusuf Pujwala. Eles a adotaram quando ela ainda era uma criança pequena, então ela os conhecia como mãe e pai. Asifa também tinha 2 irmãs mais velhas. A família pertencia a uma comunidade de pastores nômades muçulmanos chamada Gujars, que cruzavam os Himalaias com suas cabras, búfalos e cavalos. Então, na tarde de 12 de janeiro de 2018, o pai de Asifa, Muhammad, foi até a delegacia de polícia de Haraninger para relatar que sua filha estava desaparecida. Ele disse que 2 dias antes, por volta das 12h30 da tarde, Asifa havia saído de casa para cuidar de alguns cavalos que pastavam. Ela foi vista pela última vez às 14 horas, caminhando com eles para a floresta, mas quando os cavalos voltaram às 16 horas, ela não estava em lugar nenhum. Quando os pais da menina notaram seu desaparecimento, reuniram alguns vizinhos, pegaram lanternas e machados e foram à floresta procurá-la. Mas eles não tiveram sucesso, então a família foi até a delegacia para registrá-la como desaparecida. As autoridades, no entanto, não foram nada úteis para a família. Um policial chegou a dizer para Muhammad que talvez sua filha de 8 anos tivesse fugido com um menino e se casado às escondidas. Apesar da recusa da polícia em ajudar a família de Asifa, com a divulgação do desaparecimento, pessoas organizaram protestos e bloquearam uma rodovia. Isso forçou as autoridades a designarem 2 policiais para a busca. 5 dias depois, em 17 de janeiro, enquanto Mohammed estava sentado do lado de fora, um vizinho correu até ele e contou que haviam encontrado o corpo de sua filha de 8 anos. Ela estava deitada em uma vala a poucos metros de casa. Asifa estava cheia de hematomas, tinha ossos quebrados e estava coberta de sangue. Sua mãe, Nassima, correu para o local onde sua filha havia sido encontrada e ela diria como ela estava. As pernas dela estavam quebradas, as unhas pretas e havia marcas azuis e vermelhas nos braços e dedos. Havia cicatrizes nas bochechas dela, os lábios tinham ficado pretos e os olhos estavam saltados. Não foi apenas extremamente assustador, mas também de partir o coração ver o corpo machucado e espancado da minha filha. Ela era minha filha mais nova. Foi horrível, ela foi submetida a muita crueldade e barbaridade pelos agressores. Uma autópsia no corpo de Asifa foi realizada no mesmo dia e revelou a presença de clonazepam em seu organismo, que é uma versão genérica do clonazepam, um medicamento usado para tratar transtornos de ansiedade e que também tem efeito sedativo. Também foi constatado que Asifa havia sido brutalmente estuprada por vários homens. Depois ela foi estrangulada e atingida na cabeça com uma pedra pesada. As autoridades acreditavam que a menina ficou presa em um templo hindu local por dias, recebendo sedativos que a mantinham inconsciente. Ela foi então repetidamente agredida, torturada e por fim assassinada. Menos de uma semana depois, em 22 de janeiro, a polícia divulgou um comunicado no qual listava 8 pessoas que haviam sido presas e acusadas pelo crime. Logo depois, isso incluiu 4 policiais, 2 dos quais foram acusados de suspeita de tentar destruir provas e de aceitar dinheiro para encobrir o incidente. Um homem de 60 anos que também era um oficial do governo aposentado, chamado Sanjay Ram, havia planejado o crime com a ajuda de policiais. Sarinder Verma,
Anand Dutta, Talak Raj e Deepak Kajiria, o filho de Sandy, Vijal, seu sobrinho, que originalmente afirmou ter apenas 15 anos na época, mas na verdade tinha 19, e seu amigo Parvesh Kumar também participaram. Alguns desses policiais que foram presos eram os mesmos que originalmente registraram a queixa de que Asifa estava desaparecida, e eles até acompanharam a família dela nas buscas. Em determinado momento, um policial, Anand Dutta, que originalmente estava encarregado da investigação, aceitou mais de $6.000 americanos em suborno para ajudar a encobrir o crime. Ele também lavou as roupas que Asifa usava no momento do incidente, antes de enviá-las para o laboratório criminal, para apagar qualquer vestígio de sangue ou sêmen. Agora, o mentor desse crime desprezível, Sandy Ram, não era apenas um funcionário público aposentado, mas também o sacerdote responsável por um templo hindu próximo, o mesmo templo onde a menina ficou em cativeiro por vários dias. No dia 10 de janeiro, quando a pequena Asifa, de 8 anos, caminhava ao lado de seus cavalos, o sobrinho de Sanjay se aproximou dela, agarrou-a pelo pescoço e a forçou a tomar um medicamento sedativo. Então, com a ajuda de seu amigo Parvesh, o adolescente arrastou o corpo de Asifa até o templo próximo de seu tio e a trancou lá dentro. Os pais da menina chegaram a passar várias vezes por esse templo enquanto a procuravam, mas não faziam ideia do horror que havia acontecido lá dentro. Nos 3 dias seguintes, Asifa foi repetidamente violentada por pelo menos 4 dos homens envolvidos. No 4º dia, decidiram que era hora de matar a menina, estrangulando-a com suas roupas, e seguiram com o plano de acabar com sua vida. Uma das policiais envolvidas nessa depravação. Deepak decidiu que queria abusar dela mais uma vez, e para ter certeza de que Asifa estava morta, eles esmagaram sua cabeça com uma grande pedra 2 vezes. Acreditava-se que o motivo desses atos brutais contra uma criança inocente era porque os homens queriam que a comunidade Gujar, da qual Asifa e sua família faziam parte, deixasse a região. O povo Gujar era formado por pastores nômades, que também eram uma minoria muçulmana, e onde a família de Asifa vivia era uma área dominada por hindus. Então, devido à diferença de crenças religiosas, muitos moradores locais não gostavam da presença deles. E nos últimos anos, isso gerou uma tensão séria. Descobriu-se que Sandy Ram vinha planejando esse ataque contra a pequena Asifa há mais de um mês. Ele e seus cúmplices queriam infligir o máximo de humilhação e dor coletiva possível a toda a comunidade, forçando-os a ir embora, e para isso fizeram da Asifa, de 8 anos, o alvo deles. Aparentemente, o sobrinho de Sandy, aquele que antes havia alegado ser menor de idade, mas não era, tinha sido espancado por um membro da comunidade Gujar. No passado também, o que foi parte do motivo pelo qual decidiram agora fazer da Asifa o alvo. As prisões desses homens vis foram longe de trazer paz para a comunidade, como se poderia esperar. Em vez disso, começou a provocar protestos, e advogados até tentaram impedir que a polícia entrasse no tribunal para registrar as acusações. Enquanto muitas pessoas ficaram chocadas e indignadas com o que aconteceu com a pequena Asifa e clamaram por justiça, também houve muitos que começaram a defender os homens acusados, incluindo um grupo extremista hindu chamado Hindu Ekta Manch, ou Movimento de Unidade Hindu. Eles protestaram pelas ruas da Caxemira, exibindo uma enorme bandeira da Índia e gritando "Viva a Índia!", além de exigir que a polícia libertasse os homens. Seus supostos agressores são hindus, o que favorece conflitos em uma área hindu em um dos estados mais polarizados da Índia, onde cresce a tensão religiosa. Sob o governo conservador do primeiro-ministro Narendra Modi, as repercussões das prisões foram imediatas. Advogados da associação local tentaram impedir que a polícia protocolasse os documentos de prisão no tribunal, alegando que os homens hindus foram incriminados. Depois, 2 ministras estaduais do partido governante da Índia foram acusadas de apoiar um comício em favor das supostas agressoras. Elas foram forçadas a renunciar e Modi prometeu punir as culpadas. Porém, muitas manifestantes acham que o governo não protegeu suficientemente as mulheres. Mas o que ocorreu após o assassinato de Asifa, de certo modo, é ainda pior. Pouco depois que a garotinha foi assassinada, muitas pessoas começaram a espalhar milhares de memes online, zombando do que aconteceu com ela. Horrivelmente, o nome de Asifa também chegou ao topo do ranking de buscas do Carn Hub na Índia.
Uma das coisas mais nojentas que já ouvi na minha vida. Então, quando a família dela tentou enterrá-la em um cemitério onde já haviam comprado um terreno e já tinham enterrado outras 5 pessoas, eles foram confrontados por ativistas hindus de direita que os ameaçaram com violência, então acabaram tendo que andar mais 7 milhas e enterrar a Sifa em outro vilarejo. Como se a família da menina já não sofresse o bastante pelo que passou. O pai da garotinha disse que nacionalistas hindus ameaçaram ele e sua família várias vezes desde o incidente, segundo eles. Se nossos homens receberem a sentença de morte, vamos matar vocês um por um. A mãe de Azifa disse que agora teme pelas 2 filhas que lhe restam, uma delas com 13 anos. Ela disse, eles fizeram isso com uma menina de 8 anos. Imagine o que eles poderiam fazer com uma menina de 13 anos. Ela também descreveu sua filha, Azifa, como um passarinho que cantava e corria como um cervo quando viajavam. Ela cuidava do rebanho, disse a mãe. Isso fez dela a queridinha da comunidade. Ela era o centro do nosso universo. Quando não se ouve o clamor de uma mãe, parece que Deli está muda, surda. Ela carrega um oceano de lágrimas nos olhos. Ela guarda um olhar cheio de esperança. Em 10 de junho de 2019, 6 dos homens acusados foram condenados e um foi absolvido de seus crimes. 3 dos condenados foram sentenciados à prisão perpétua, ou seja, 25 anos. Então, não sei por que chamam isso de perpétua. 3 dos policiais envolvidos também foram considerados culpados por destruir provas e foram condenados a 5 anos de prisão. O suposto menor foi julgado separadamente e eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre qual foi a punição dele. Infelizmente, no final, os responsáveis conseguiram atingir seu objetivo de expulsar o povo muçulmano nômade da região. Muitos deles foram embora após a morte de Azifa, temendo pela segurança de suas próprias filhas. Isso incluiu a mãe e o pai de Azifa, que tiveram que deixar a aldeia devido a ameaças e intimidações constantes por parte de extremistas hindus. Bem, obrigada por ouvirem a história de Azifa hoje. Esse caso me deixou mais decepcionada com as pessoas do que jamais estive. Só porque essa menininha inocente de 8 anos e sua família acreditavam em um Deus diferente dos homens que foram acusados de brutalizá-la, isso de alguma forma fez com que seus crimes fossem considerados aceitáveis aos olhos de muitas pessoas. Nojento, tão nojento, eu nem tenho palavras para isso. O que você acha desse caso? Junte sua perspectiva, junte sua perspectiva. Clifton Salif, comandante de foca, TON. Quando alguém a viu pela última vez? Por volta das 5h30 foi a última vez que a vimos. E eu estava deixando as crianças brincarem aqui fora por um tempinho e então ela simplesmente desapareceu e ninguém sabe onde ela está. Madeleine Ray Clifton, carinhosamente conhecida como Maddie, nasceu em 17 de junho de 1990 em Jacksonville, Flórida, filha de Steve e Sheila Clifton. Ela também tinha uma irmã 3 anos mais velha que ela, chamada Jessie, com quem era muito próxima. Na verdade, elas eram mais como melhores amigas. Maddie estava na 3ª série da Escola Católica São José, era membro da Igreja Católica São José e também fazia parte da Liga de Basquete BID. Como ela adorava jogar basquete, além disso, Maddie gostava de ouvir música, tocar piano e jogar futebol americano. Diziam que ela era uma criança feliz, cheia de vida e sem medo de novas experiências. Maddie, de 8 anos, morava com sua família na tranquila comunidade de Lakewood, que fica em Jacksonville, Flórida. Na terça-feira, 3 de novembro de 1998, Maddie chegou da escola em casa por volta das 16h30 como de costume. E quando chegou, ela praticou piano por um tempo antes de sair para brincar com as crianças da vizinhança. Pouco depois de sair para brincar com as outras crianças, ela voltou para pegar algumas bolas de golfe enquanto sua irmã Jessie tinha aula de piano. Maddie então voltou para fora para se juntar a quem quer que estivesse brincando com ela, e essa seria a última vez que sua família a viu com vida. Às 18h20, a mãe de Maddie, Sheila, chamou as filhas de volta para dentro para o jantar, e enquanto Jessie apareceu, Maddie não apareceu após a aula de piano da irmã. Jessie tinha saído para brincar com algumas das crianças da vizinhança. No entanto, ela disse à mãe que Maddie tinha ido brincar com outras crianças.
Elas tomaram rumos diferentes e não se viram mais. Sheila entrou em pânico e procurou pela vizinhança por 10 a 15 minutos antes de decidir ligar para o 911 e relatar o sumiço da filha. Mãe de Jackson. Você é tão atraente. Eu saí para brincar esta tarde. Achei que ela estava comigo e agora ela está desaparecida. Ela tem 8 anos de idade. Onde ela estava brincando? Eu não estou por aqui na casa. Ela é uma mulher branca ou uma mulher negra? Ela é uma mulher branca. O que ela estava vestindo? Quando ela saiu? Ela estava usando uma camiseta vermelha. E mãe, ela estava de jeans. Como assim? Não. Eu estive lá em cima, mãe. Eu procurei. Mamãe, jeans azul. Mamãe, ela estava usando jeans azul? O que ela estava vestindo? Que tipo... Curto. Um par de shorts. Ela estava com um par de shorts e uma camiseta vermelha. Ela tinha cabelo loiro, preto? Ela tem cabelo castanho avermelhado. Na verdade, é um castanho com um tom acobreado. Qual é o nome dela? Curto. O nome dela é Maddie. Ela diz, é Maddie. Clifton, Cliff, como em Frank T.O.N. Quando alguém viu a mãe dela pela última vez? A que horas cheguei em casa após votar? Por volta de... 5 horas e 30, 4 horas e 30 até 5 horas, por volta de 5 horas e 30 foi a última vez que a vimos. E eu estava deixando as crianças brincarem aqui fora por um tempinho. E então ela simplesmente desapareceu e ninguém sabe onde ela está. Ela tem amigos por perto? Você conferiu? Eu trouxe todos os vizinhos aqui agora. Ok, a polícia vai chegar aí em breve. Mamãe, continue procurando, tá bom? Ok, você sabe onde eu estou? Quero dizer, na esquina da Fleetwood com... Damon está bem ali. O que foi? Meu marido acabou de chegar em casa. Espera só um momento. Ei, Maddie, você sumiu. Não. Ok, meu marido chegou, mas ela não veio com ele, claro. A polícia vai chegar aí em breve. Senhora. A polícia, junto com membros da comunidade, imediatamente começou uma busca extensa por Maddie Clifton. Centenas de pessoas acabaram vasculhando a área e espalhando cartazes dela por toda parte. A Guarda Nacional chegou a ser chamada para vasculhar os sistemas de esgoto, porém, nada foi encontrado. As autoridades procuraram os pais de Maddie e, ao falar com Sheila, ela explicou que tinha saído para votar, pois era dia de eleição. O pai dela estava na fábrica de metal onde trabalhava antes de voltar para casa e descobrir o desaparecimento da filha. E a avó de Maddie estava cuidando dela e da irmã, Jessie, por um tempo antes dos pais voltarem para casa naquela noite. No entanto, não havia nada de suspeito em sua história. Após dias sem sucesso em encontrar Maddie, o FBI assumiu o caso e começou a oferecer uma recompensa de $100 mil. Porém, havia alguém próximo de Maddie que a polícia queria investigar melhor. Aparentemente, quando ela saiu, começou a jogar golfe com um de seus vizinhos chamado Larry. Os investigadores achavam que ele podia ter sido a última pessoa a ver Maddie e passaram a investigar seus antecedentes criminais. Quando fizeram isso, descobriram que ele tinha acusações de dirigir sob influência de álcool e roubo de carro. Ele também havia sido preso e acusado mais de 15 anos antes por abuso sexual. No entanto, ambos os casos haviam sido arquivados e nenhum deles envolvia uma criança. A polícia, no entanto, ainda queria falar com Larry, e quando falou, ele disse que estava batendo bolas de golfe com Maddie em seu quintal por um tempo. No entanto, eles acabaram perdendo várias bolas, então Maddie decidiu voltar para casa para ver se tinha mais. Ele acreditava que isso aconteceu por volta das 5h15 e disse que esperou Maddie voltar por um tempo. Quando ela não voltou, ele achou que talvez tivesse se distraído brincando com outras crianças. A polícia decidiu que ainda queria fazer um teste do polígrafo com Larry, no entanto, e ele não passou. Mas ele insistiu que nada tinha a ver com o sumiço de Maddie e até se ofereceu para dar uma amostra de DNA. Como não tinham encontrado Maddie, isso não adiantaria. A polícia decidiu interrogá-lo mais algumas vezes e acabou revistando sua casa quase 10 vezes, mas não encontrou nenhuma evidência. Uma das crianças com quem Maddie estava brincando na noite em que desapareceu estava sendo cuidada pela avó, naquela noite. A avó da criança disse que viu Maddie na entrada de sua casa brincando com sua neta.
Mas quando a avó se virou para voltar para dentro de casa, ela viu Maddie sendo abordada por outra criança da vizinhança, Joshua Phillips, de 14 anos. Joshua morava no mesmo bairro que Maddie, e não só já havia brincado com ela e sua irmã Jessie antes, como também ajudou a procurá-la quando ela desapareceu pela primeira vez. Quando a polícia falou com ele no dia seguinte ao início das buscas por Maddie, disse que viu Maddie naquele dia, mas não brincou com ela. Ele disse que não deveria brincar com ela por causa da diferença de idade. Mas o verdadeiro motivo era, na verdade, porque Joshua tinha contado recentemente uma piada sexual para Maddie e sua irmã mais velha, Jessie. Os pais das meninas não gostaram e pediram que elas evitassem Joshua. Joshua afirmou à polícia que viu Maddie brincando com outras crianças no bairro naquela noite. Então, embora a polícia não tenha conseguido muita informação de Joshua quando conversaram com ele, decidiram que ainda assim queriam revistar a casa onde ele morava, mas novamente não encontraram nada de interessante. Eles chegaram a voltar à casa onde Joshua morava alguns dias depois para fazer uma busca mais minuciosa, mas novamente não encontraram nada. Então, 7 dias depois que Maddie desapareceu, em 10 de novembro de 1998, enquanto seus pais estavam terminando uma entrevista, Melissa Phillips, mãe de Joshua, saiu correndo de sua própria casa e começou a acenar para a polícia. O que Melissa contou a eles chocaria a todos. Ela contou que limpava o quarto de Joshua quando notou um vazamento na cama d'água dele. Havia uma mancha no chão e, ao tocar o colchão, ela percebeu que estava encharcado. Então, ela levantou o colchão para dar uma olhada mais de perto. E ela viu uma meia branca, mas quando puxou a meia branca, ela não se mexeu. Então, Melissa percebeu que fita isolante preta estava, na verdade, segurando a estrutura da cama do filho dela. Confusa, ela puxou a fita e o painel de madeira da base se moveu. Isso revelou mais da meia, mas Missy não conseguiu ver mais nada, então ela pegou uma lanterna. Foi então que ela sentiu algo frio e a luz da lanterna revelou um corpo. Era o corpo de Maddie Clifton, e ela estava encolhida em posição fetal, espremida entre a base da cama e a plataforma que sustenta o colchão. Uma das mãos dela segurava o suporte da cama d'água, indicando que ainda estava viva ao ser empurrada para baixo. Ela usava meias brancas e a mesma camiseta vermelha de basquete da Ibum MCA, com seu nome nas costas, vista pela última vez. Além disso, a camisa dela havia sido levantada e ela estava completamente nua da cintura para baixo. A calcinha estava embaixo dela e o short foi encontrado perto do corpo. No entanto, não havia sinais de abuso sexual. Ao revistar melhor o quarto de Joshua, a polícia achou vários aromatizadores, incensos e um frasco de febreze. Então, ele havia sentido o cheiro da decomposição e estava tentando escondê-lo o tempo todo. A questão é que a polícia já tinha entrado várias vezes no quarto de Joshua, mas nunca percebeu o mau cheiro em nenhuma dessas vezes. Atribuíram isso ao fato de a família ter vários animais de estimação. Um cão farejador de cadáveres chegou a ser usado embaixo da janela aberta de Joshua, ao lado de onde ficava sua cama d'água, e eles também não alertaram para nada. A polícia entrevistou o adolescente no quarto, e ele ficou sentado na cama d'água o tempo todo e também dormiu nessa mesma cama a semana inteira. A mãe dele, Missy Phillips, até disse que o cachorro deles, que era um Beagle, nunca alertou para nenhum tipo de cheiro vindo do quarto do Joshua, no quarto do Joshua. A polícia também encontrou o panfleto de pessoa desaparecida da Maddie e acharam uma foto da irmã mais velha dela, Jessie, de uma das aulas de ginástica, enfiada debaixo da cama do Joshua. Um par de sapatos do Joshua também tinha o sangue da Maddie. A polícia achou um rolo de fita adesiva, um canivete Leatherman e um taco de beisebol atrás de uma cômoda. Joshua Phillips, de 14 anos, estava, na verdade, no meio de uma aula de geografia quando foi preso. Ele então foi levado para a delegacia e acusado de homicídio em primeiro grau. Todos que conheciam Joshua ficaram completamente chocados, dizendo que nunca imaginaram que esse garoto, que jamais pensaram ser capaz de violência, agora havia cometido um assassinato. Mas ao conversar com a polícia, Joshua quase imediatamente admitiu ter matado Maddie. Ele afirmou que estava em seu quintal da frente jogando beisebol. Quando Maddie se aproximou e pediu para jogar, ele deixou, mas afirmou que normalmente recusaria. Porque o pai dele estava no trabalho e ele não gostava de ter crianças em casa quando o pai não estava lá. Os dois então começaram a jogar beisebol no quintal e Joshua afirmou que acidentalmente acertou Maddie perto do olho esquerdo com a bola. Isso fez com que ela gritasse e chorasse, e ela estava sangrando do corte que a bola tinha causado.
Mas Joshua teve medo de se meter em encrenca se o pai descobrisse que ele levou alguém para casa sem sua presença. Então ele tampou a boca de Maddie e a arrastou para dentro de casa. Foi assim, ele disse, que a calça e a roupa íntima de Maddie caíram quando eles entraram na casa. Maddie ainda estava chorando, então Joshua decidiu silenciá-la com seu taco de beisebol. Claro, isso só fez com que a garotinha gemesse e chorasse ainda mais alto, então Joshua colocou uma faca em sua garganta. Depois, ele tirou o painel lateral da cama d'água e empurrou Maddie para baixo dela logo após seu pai chegar, enquanto Maddie ainda respirava. Joshua ficou com medo de que seu pai a ouvisse, então ele a puxou de volta debaixo de sua cama d'água e desferiu golpes de faca em seus pulmões. Depois, ele a empurrou de novo para debaixo da cama, fazendo seus sapatos saírem. Então, tudo isso aconteceu porque Joshua disse que tinha medo de se meter em encrenca, mas os fatos não batiam muito com o que Joshua havia dito. Aconteceu com Maddie. Não foi encontrado sangue em nenhuma das bolas de beisebol dele, nem sangue dentro da casa, e também não havia grama ou sujeira em Maddie. Também não havia evidência de nenhum ferimento perto do olho de Maddie. Uma piscina elevada ocupava quase todo o quintal dos Phillips, deixando pouco espaço para jogar beisebol, como Joshua dissera. Além disso, se Maddie só levou um corte perto do olho e estava consciente e gritando, como sua calcinha e calça caíram enquanto era arrastada para dentro de casa? Não é como se ela estivesse inconsciente e as roupas tivessem saído só porque ele puxava seu corpo com força. Ela provavelmente estava lutando, e além disso, as roupas não teriam saído por cima dos sapatos, que ele disse que ela ainda estava usando naquele momento. Além disso, o legista determinou que as 9 facadas que Maddie sofreu no peito foram infligidas quando ela já estava morta. Joshua disse que isso aconteceu enquanto ela ainda estava viva e respirando, agora, de acordo com a mãe de Joshua, Missy. Joshua foi interrogado na delegacia 5 vezes, sem a presença dos pais ou de um advogado, e foi interrogado uma vez apenas com o pai e sem advogado presente, apesar dele perguntar se precisava de um. Esses interrogatórios também não foram gravados nem preservados de nenhuma forma, e a mãe dele afirma que Joshua apenas deu um depoimento e não assinou nenhuma confissão de qualquer maneira. O promotor acusou Joshua de homicídio em 1º grau, ao qual ele se declarou inocente. Apesar da idade dele, um juiz ainda decidiu que ele seria julgado como adulto. Quando Joshua saiu originalmente para procurar Maddie, junto com todo mundo, outros vizinhos disseram que ele parecia calmo e recém-saído do banho. O garoto, na verdade, ajudou nos esforços para encontrar Maddie durante toda a semana e parecia estar fazendo tudo o que podia para ajudar. Após a confissão de Joshua, a polícia descobriu que, meia hora antes do sumiço de Maddie, Joshua havia assistido pornografia violenta em seu computador e ele voltou a assistir depois do assassinato de Maddie. Agora, Joshua Phillips, na verdade, nasceu na Pensilvânia, mas ele e sua família se mudaram para Jacksonville em 1997. A mudança para a Flórida isolou Joshua da família, antes muito presente e apoiadora. Seu pai, Stephen Phillips, era supostamente muito rígido e violento tanto com sua mãe, Missy, quanto com ele. Stephen também se irritava se outras crianças estivessem em sua casa sem ele, principalmente quando bebia, o que era frequente. Algumas fontes dizem que ele era viciado em drogas e alcoólatra. Missy e Joshua também afirmavam que Stephen não gostava de meninas pequenas, em particular, por algum motivo. O meio-irmão de Joshua, Daniel, disse que ele e o outro irmão chegaram a implorar ao pai de Joshua para não levar Joshua para a Flórida. Mas Steve era conhecido por fazer o que queria e nada podia impedi-lo, então ele acabou separando a família. Steve chegou a ser ouvido em entrevistas após o assassinato de Maddie, dizendo: "Quando não estamos em casa, Josh não pode sair para brincar, ele não pode deixar ninguém entrar." Stephen chegou até a colocar parte da responsabilidade pelo assassinato de Maddie na própria vítima, dizendo que se ela não tivesse ido até lá, nada disso teria acontecido. Apesar dessa vida doméstica difícil, os professores, familiares e amigos de Joshua o descreviam como educado, quieto, divertido e brincalhão. Ele era apenas um estudante comum, sem problemas de disciplina ou envolvimento com a lei. Meses antes do assassinato de Maddie, a família dela havia passado por algumas coisas bem estranhas que agora acreditavam terem sido causadas por Joshua. A primeira coisa foi que o telefone sem fio deles desapareceu de casa, mas depois foi encontrado enterrado no quintal. E eles descobriram que o telefone tinha sido usado para acumular $500 em ligações para linhas eróticas. Além disso,
Uma janela na lateral da casa deles foi quebrada em um momento, e alguém entrou e grampeou os móveis deles, assim como os lençóis da cama de Maddie, na cama dela. Também havia buracos que tinham sido feitos nas paredes, como se alguém estivesse planejando colocar câmeras ali. E a foto que os detetives encontraram debaixo da cama de Joshua, da irmã mais velha de Maddie, Jessie, na verdade tinha desaparecido da casa da família alguns meses antes. Uma avaliação psicológica foi realizada em Joshua, meses antes do seu julgamento, e foi descoberto que ele, na verdade, tinha 2 lesões. No lobo frontal do cérebro dele, a área do cérebro responsável pelo julgamento e tomada de decisões. Essa área do cérebro só se desenvolve na idade adulta jovem. Danos a esse lobo frontal são frequentemente muito comuns em pedófilos. Quando o julgamento altamente divulgado começou em julho de 1999, durou apenas 2 dias, e os jurados deliberaram por pouco mais de 2 horas antes de considerar Joshua Phillips culpado de assassinato em primeiro grau. Ele foi então condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mas então, em 2012, a Suprema Corte considerou inconstitucional que menores de idade cumprissem uma sentença obrigatória de prisão perpétua, e Joshua passou a ter direito a uma nova audiência de ressentença. A família de Maddie estava extremamente temerosa de que ele fosse libertado, mas quando chegou a data da nova sentença dele, em 2017, uma juíza manteve a decisão de mantê-lo na prisão, e o recurso dele em 2020 também foi negado. Jessie Clifton, irmã de Maddie, estava ouvindo muito disso pela primeira vez. Ela tinha apenas 11 anos quando aconteceu. Eu não estava no tribunal, não tinha permissão. Mas ela não precisava ouvir, ela viveu isso. Só me dá um minuto, desculpa. Ela se lembra dos momentos que se seguiram à terrível notícia. Quando o corpo de Maddie foi encontrado do outro lado da rua, um grupo de policiais a levou para o IHOP. E eu me lembro de entrar no IHOP e ver um cartaz de pessoa desaparecida na janela. Entrando no restaurante, ela não imaginava que quem causou tanta dor teria outra chance. Emocionalmente, é como se estivesse batendo em você. Para aumentar essa emoção, Josh Phillips pediu desculpas pela primeira vez esta semana. Eu fiz algo horrível, me desculpe pelo que aconteceu. Eu o aplaudo por conseguir se levantar e fazer o que fez, porque sei que foi difícil. O perdão não está em minhas mãos. Eu sou cristã, acredito em Deus e sinto que no fim das contas não é meu, esse não é o meu papel. No entanto, o tribunal registrou que a sentença de prisão perpétua de Joshua será revisada novamente após 25 anos com base na maturidade demonstrada e na reabilitação. A revisão dele pode ocorrer este ano. Anos depois, perguntaram como conseguiu viver normalmente com o corpo de Maddie escondido sob sua cama. Joshua disse que, embora não tenha tomado uma decisão consciente de ignorar, ele simplesmente conseguia manter isso fora da mente dele. Ele afirmou que estava em negação e não conseguia acreditar na realidade da situação. Ele vivia em um mundo de fantasia, como se nada tivesse ocorrido. Quando perguntaram o motivo, Joshua disse que não sabia, algo que mantém até hoje. O funeral de Maddie foi realizado no sábado, 14 de novembro de 1998, na Igreja Católica de San José. Seu sepultamento aconteceu em seguida no cemitério Oak Lawn, em Jacksonville, Flórida. Desde sua morte, um parquinho memorial também foi construído na antiga escola de Maddie, a Escola Católica de San José, em sua memória. A irmã mais velha de Maddie, Jessie Clifton, também comprou a casa onde elas cresceram, e é lá que ela mora atualmente. Jessie está aproveitando sua nova casa. Este aqui é o quarto da Maddie. A casa onde ela cresceu. Ela mantinha as portas abertas e a gente gritava uma com a outra. Elas vinham aqui no meio da noite e contavam histórias uma pra outra, e ela acabava no meu quarto. Se posso dormir com você? Pra quê? Ela diz que planeja ficar pra sempre. Esses foram os melhores anos da minha vida e, estando aqui, eu simplesmente me sinto em casa. Obrigada por ouvirem a história da Maddie hoje. Eu sei que há muitas pessoas por aí que acham que Josué só matou a Maddie porque tinha muito medo do pai dele e que a sentença dele deveria ser reduzida. Mas a questão é que os fatos não batem com a narrativa que Josué contou, que inclui ele ter medo do pai. Eu acho que Josué era muito mais um adolescente problemático do que ele mostrava para o mundo. E foi uma decisão impulsiva que levou Josué a matar Maddie naquele dia.
Eu definitivamente acho que ainda foi intencional e não aconteceu da forma como ele contou para a polícia. O que você acha?